Após o incidente em uma fábrica onde vários trabalhadores foram gravemente feridos, os funcionários invadiram os escritórios para exigir justiça porque seu chefe se recusou a assumir a responsabilidade. Ainda mais pelo que aconteceu a uma mulher chamada Karen. Logo, as coisas ficam violentas e à medida que os empregados começam a destruir tudo o que podem encontrar, a polícia finalmente chega. Os funcionários se opõem a eles e Michael pula em um policial para começar a agredi-lo. Porém, mais policiais vêm atrás dele e conseguem controlá-lo e após isso é preso. Após algumas semanas, Michael vai visitar Karen, que ficou sem seus movimentos das pernas nesse acidente. Ela também é namorada de Michael e agora iria passar por uma cirurgia e sabia que Michael tinha que compartilhar a atenção dela com a de sua filha e não queria isso mais para sua vida. Algum tempo depois, o vídeo da prisão de Michael ainda está online e os adolescentes adoravam isso, fazendo várias piadas com o que aconteceu. Isso faz a filha de Michael, Selma, ficar muito irritada. Em uma tarde, ela pegou um monte de fezes de cavalo e esfregou no rosto de uma colega de classe por ela estar zoando seu pai. Após uma conversa com o diretor, sua mãe, Elise, não sabe mais o que fazer, pois Selma tem agido assim por impulso desde que seus pais se divorciaram e Michael foi enviado para a prisão. Embora recentemente ele tenha sido libertado com tornozeleira eletrônica uma noite enquanto filha com seu pai, Selma assiste as notícias e vê que na América Latina está chovendo 1000 vezes mais ácido do que o normal. E isso matou milhares de animais selvagens e essa chuva foi causada pela poluição e pelo aquecimento global dos últimos anos. E os cientistas preveem que em breve alcançará o hemisfério norte. No dia seguinte começa a chover fortemente. Elise percebe que Selma deixou a janela do seu quarto aberta, então ela coloca uma toalha no chão para cuidar da água. Mas acaba adormecendo na cama de sua filha sem notar que a toalha começou a perder a cor pelo nível de ácido nela. Então no dia seguinte não está chovendo, mas ainda está muito nublado. As pessoas acompanham de perto as notícias porque a chuva continua aparecendo em pontos aleatórios no país. No trabalho, Michael percebe que o chão molhado tem uma consistência estranha. Nesse momento ele recebe uma ligação de Elise que quer buscar Selma na escola mais cedo porque está preocupada com o problema da chuva. Como seu carro está na oficina, Michael terá que dirigir. No entanto, quando chegam à escola, descobrem que a turma foi passear de cavalo e os alunos deixaram seus telefones para trás. Eles pegam a estrada para a floresta para encontrar Selma, mas todos os pais pensaram a mesma coisa e há um engarrafamento que não deixa os passar. Grandes nuvens escuras já estão se formando acima da floresta e Michael desesperadamente sai da estrada para encontrar sua filha. Enquanto isso, Selma não é muito boa na cavalgada, então ela fica presa na floresta enquanto seus colegas de classe avançam. Algumas gotas de chuva começam a cair, queimando os gravetos no chão e machucando os cavalos que fogem em pânico e fazem Selma cair. Quando Michael e Elise chegam perto o suficiente da floresta, eles percebem que não há espaço para o carro passar. Então Michael sai do veículo e continua a pé, procurando primeiro os estábulos onde os cavalos estão enlouquecidos com as queimaduras. Selma também está correndo e logo ela finalmente consegue voltar, reunindo-se com seu pai. Quando ele sai, eles se apressam e conseguem entrar no galpão de treinamento antes de começar a chover forte. Algumas gotas conseguem passar pelos buracos do teto, queimando o chão. Michael procura por alguns cobertores que eles possam usar para se cobrir, enquanto ele liga para Elise para dizer sua localização. É difícil para ela dirigir porque a chuva forte está afetando a visibilidade, mas eventualmente ela encontra o galpão, estaciona do lado de fora para que Michael e Selma possam entrar. Ao retornarem para a estrada, eles ouvem pessoas gritando de dor causada pelas queimaduras da chuva ácida. Assim, eles encontram a estrada bloqueada novamente e não podem voltar porque os carros se alinharam atrás deles, todos com as pinturas derretendo. Quando Elise encontra uma abertura, ela dirige para a direita e acaba ficando presa no engarrafamento. Isso permite algumas pessoas puxem a porta da van e um cara com o rosto gravemente danificado até consegue entrar, mas Michael imediatamente o expulsa e se certifica de trancar as portas corretamente. Então Elise encontra outra abertura e dirige novamente o mais rápido possível, empurrando um monte de carros para fora do caminho, e Selma entra em pânico e tem um colapso quando assiste a pintura do teto da van mudar de cor com a queimadura. Momentos depois, finalmente para de chover. A área fica coberta de corpos e objetos que foram derretidos pela chuva ácida, que a família para no estacionamento de um supermercado e pegam um monte de roupas
e cobertores para cobrirem e limparem o carro. Elise liga para o seu irmão no trabalho, mas ele não pode se juntar a eles, porque as estradas foram bloqueadas. Michael tenta ligar para sua namorada, mas só consegue a caixa postal. No entanto, o irmão de Elise faz pressão em Michael ligando para ele, e o ameaçando se ele não trouxer sua irmã em segurança. Nas próximas horas, a família dirige com a intenção de deixar o país, o que muitas pessoas estão tentando fazer. À noite, o carro, devido ao ácido, para de funcionar por causa do dano ao motor, e a porta traseira fica presa, pois derreteu a maçaneta. Michael a chuta algumas vezes para abri-la, enquanto diz a Selma para não respirar em caso de algum respingo de ácido. Assim, depois a família vaga até encontrar um prédio abandonado. Michael se certifica de que não há outras pessoas dentro e fica surpreso ao descobrir o local decorado para uma festa que não pode acontecer. Há também um gato roubando comida da festa e Selma quer fazer carinho nele, mas Elise a impede porque pode haver ácido em seu pelo. Michael finalmente consegue contato com sua namorada e confirma que ela está bem, mas logo ele perde o sinal. A água da torneira está correndo e eles não têm certeza se é seguro ou não. Então Michael coloca um pouco em uma tigela e deixa para o gato tomar. Selma fica irritada por usar um pobre animal assim e imediatamente esvazia a tigela na pia. E Elise encontra a água engarrafada e dá para Selma. Eles usam bandejas de alumínio e fita adesiva para cobrir seus pés para proteção extra. Minutos depois, a tigela aparece derretida, significando que a água da torneira não é segura. A única coisa na geladeira é álcool e comida de festa, então eles jantam isso. Selma está preocupada porque não acha que eles possam sobreviver a pé. Enquanto eles tentam ter ideias, uma discussão começa e eles gritam um com o outro e não ouvem Selma pedindo para pararem. Michael fica tão irritado que até quebra um copo e sai da sala. Mais tarde, eles vão dormir, mas podem ouvir as gotas de chuva no teto. Selma não consegue dormir e decide procurar o gato e encontra um rastro de sangue que a leva até o corpo do pobre animal, que morreu por causa da água ácida. Chateada, Selma volta e deita com sua mãe, e na manhã seguinte a família volta para a estrada. Não está chovendo por enquanto e muitas outras pessoas também estão tentando deixar o país. A multidão fica maior com o passar das horas e quando finalmente encontram a ponte, há dezenas de pessoas e carros presos. Acontece que a polícia está bloqueando o caminho e só permite que um pequeno grupo de pessoas passem a cada minuto por razões de segurança. A multidão não se importa e continua se empurrando, causando a separação de Elise e de sua família. Quando a polícia finalmente permite que o outro grupo passe, Elise é empurrada para frente também. Ela tenta dizer ao policial que sua família está lá, mas eles não se importam e a fazem continuar. Ao cruzar a ponte, ela descobre que há um enorme buraco no meio, explicando a atitude da polícia. A multidão está ficando mais violenta a cada segundo e Selma quase é esmagada. Então a polícia tem que lançar gás lacrimogêneo na multidão para fazê-los parar e nesse momento a ponte faz um barulho estranho e quando o grupo olha para cima, descobrem que a ponte está desmoronando. Os escombros que caem matam imediatamente algumas pessoas e o resto começa a correr de volta. Mas as pessoas na frente ainda não perceberam e continuam empurrando para cruzar, causando um choque entre as duas multidões. Elise tenta alcançar sua família, mas ela fica presa entre os corpos que se empurram e todo esse caos faz com que o corrimão quebre. As pessoas começam a cair na água, incluindo Elise, cuja pele começa a queimar imediatamente por causa do ácido. Selma percebe isso e sai da ponte para correr até a margem, desesperada para resgatar sua mãe. No entanto, Michael a segue e a impede bem antes dela tocar na água, então agora eles só devem assistir Elise flutuar para longe. Já que a ponte não pode ser mais usada, a polícia leva o resto da multidão para uma base militar e Michael consegue ligar para sua namorada, mas o irmão de Elise não responde. Então a multidão é dividida em vários caminhões militares e eles compartilham a pouca água engarrafada que tem durante a viagem. Eventualmente os caminhões encontram a estrada bloqueada, então soldados fazem todos saírem dos veículos para continuar a pé, usando fumaça vermelha como sinal para que ninguém se perca. Naquele momento eles notam as nuvens escuras se aproximando, então começam a correr o mais rápido que podem. Selma está fraca e continua tropeçando, então Michael tem que ajudá-la a se levantar e apoiá-la enquanto se move. Esse atraso faz com que eles percam a multidão, mas felizmente Michael encontra um túnel próximo e rapidamente remove todas as folhas e sujeira para fazer espaço suficiente para eles se esconderem antes da tempestade acontecer. Porém, há tanta chuva caindo que parte dela está em
entrando no túnel, derretendo a terra. Então Michael e Selma têm que continuar se movendo no escuro. Michael eventualmente escorrega, fazendo com que o ácido o faça sangrar. Porém, momentos depois, eles finalmente encontram a saída do túnel. Parou de chover, mas o telefone de Michael está sem bateria para pedir ajuda, e eles continuam viajando por horas, e encontram algumas casas, mas ninguém responde às batidas desesperadas de Michael na porta. A dor finalmente domina Michael e ele desmaia no chão, então Selma grita no meio da rua pedindo ajuda. Quando Michael acorda, está dentro de uma das casas e Deborah e seu filho os acolhem. Deborah compartilha um pouco de água engarrafada e roupas limpas com eles, mas ela se recusa a compartilhar sua comida, porque só tem o suficiente para o menino e ela. Selma vagueia pela casa e encontra um quarto cheio de manchas de ácido com uma máquina estranha protegida por plástico. Quando ela está prestes a tocá-la, Deborah a impede, explicando que é importante para a hemodiálise do seu filho. Michael, vendo a fragilidade, se oferece para ajudá-la a trazer a máquina para baixo para que o menino não seja exposto ao ácido. Deborah fica tão grata que aceita compartilhar um pouco de comida com eles e deixá-los passar a noite. Então Michael pega um machado e tenta entrar na casa do vizinho, mas as nuvens escuras estão chegando, então ele deve voltar antes de conseguir fazer qualquer coisa. Porém, dessa vez a tempestade está muito mais forte e Deborah sabe que a casa não resistirá. Então ela toma uma decisão difícil. Michael escolhe dormir na garagem em vez de um quarto por segurança, e assim que ele e Selma estão acomodados, Deborah secretamente tranca a porta deles. Então ela vai se deitar com seu filho para cantar para ele dormir, enquanto espera pelo fim. Logo, muitos pontos ao redor da casa começam a derreter, especialmente as torneiras de água. A tinta mancha as paredes como se fosse sangue e uma fumaça horrível começa a sair do aquecedor. Michael e Selma acordam com o barulho da casa se desfazendo lentamente e tentam chamar Deborah, mas as portas estão trancadas. Enquanto os vapores tóxicos começam a alcançar Deborah e o menino, o andar superior finalmente desaba. Michael tem que arrastar Selma para longe, para a porta, enquanto ela grita o nome do menino. Ela não quer abandonar os donos da casa, mas Michael simplesmente a empurra para o carro de Deborah, abre a garagem e dirige para longe. Está extremamente escuro e Michael dirige rápido com apenas os faróis dianteiros como guia. Porém, o carro é elétrico e a voz no computador continua anunciando que os sistemas estão falhando ao ponto de forçar o carro a parar para a segurança dos seus passageiros. Michael bate nele algumas vezes para fazê-lo funcionar e continua dirigindo sem destino em mente. Após horas sem chuva, eles encontram nada além de mais campos abertos e Michael para o carro. Selma tenta fazer com que ele admita que está perdido e Michael fica furioso, gritando com ela e sai do carro. Logo, a perna de Michael começa a queimar, então ele retorna ao carro, mas Selma também desapareceu. Ela está tentando fugir, mas tem problemas agora. Então ela sobe em cima de uma estrutura afundando e Michael ouve seu grito e dirige-se em direção a ela. Mas o carro também começa a afundar na lama. Então ele não tem escolha a não ser continuar a pé. Ele alcança Selma bem a tempo e a carrega nas costas, o que significa que suas pernas ficaram severamente queimadas enquanto ele se movia. Eles conseguem chegar ao carro novamente e sobem em cima dele, onde Michael desmaia de dor. Na manhã seguinte, Selma acorda quando ouve um caminhão militar que veio resgatá-los. Pai e filho são levados para um abrigo seguro montado pelo exército. Michael recebe cuidados médicos enquanto Selma pergunta sobre seu tio. Eles não encontram nenhum banco de dados de abrigos, mas encontram o nome da namorada de Michael, que infelizmente também está morta. Quando Selma finalmente tem permissão para ver seu pai, ela oferece seu conforto e decide não dar a má notícia, pois Michael perdeu suas duas pernas e será Selma que cuidará dele daqui pra frente. Terminando assim, Ácido, filme de suspense e drama de 2023.